Bom dia, minhas amigas e meus amigos telespectadores. Hoje, esse sábado de manhã, na sua companhia, nós vamos fazer um programa muito bom, entrevista muito interessante, muita informação para a nossa saúde. Nós vamos entrevistar aqui a doutora Milce Eloy, que vai falar para nós tudo sobre o nosso metabolismo, tireoide, diabetes, outras coisinhas mais, né? Daqui a pouquinho, o programa Tirando Dúvidas já está no ar. Já estamos aqui no estúdio com a doutora Milce Eloy, endocrinologista, uma grande amiga já de muito tempo, uma pessoa super competente e que sempre se coloca à disposição de nos auxiliar, nos ajudar quando chamamos para dar informação para você, né? Nós vamos tirar a sua dúvida, a minha dúvida. Bom dia, doutora Milce. Bom dia, Magali, bom dia a todos. Doutora Milce, muitas dúvidas e às vezes até mitos sobre tireoide, né? Eu falo mito porque as pessoas começam de imaginação, tirar conclusões, ver remédio caseiro e para tireoide eu acho que isso não existe, né? Até certo ponto não, que eu saiba não. Na verdade você tem uma disfunção tireoidiana, seja ela um hipertireoidismo ou um hipotireoidismo, que tem que ser tratado com medicação adequada. E até nódulos que às vezes não causam disfunção tem que ser investigado. Então acho que medicamento caseiro não sei se vai ajudar. De tireoide é uma glândula importante no metabolismo, né? Para todos nós a tireoide é o nosso gás, né? Ela é responsável por metabolismo, inclusive de colesterol, né? Da sua energia, da sua concentração. Ela auxilia inclusive em memória, concentração, peso, embora peso é um pouco de mito, essa história de tô gordo por causa da tireoide também não é bem assim, né? Mas existe várias. Tá gordo por causa da tireoide é um pouquinho de comida a mais, né? Também, né? Ou alimentação inadequada, não está adequada, isso mesmo. Mas o que causa a tireoide? Então, existem alguns fatores que podem desencadear, por exemplo, uma doença autoimune, o mais comum, o Hashimoto, que produz anticorpos contra a própria tireoide, e essa tireoide pode diminuir sua função, ficar, vamos dizer, fica mais lenta. Então, o indivíduo fica mais cansado, desanimado, esquecido, pode ter algumas alterações menstruais na mulher, até infertilidade do grau que tiver o hipotireoidismo, e o contrário, o hipertireoidismo poderia causar arritmias, taquicardia, insônia, instabilidade de humor. Então você vê a importância da tireoide na nossa vida, né? Ela não pode estar disparada e nem lenta. Trabalhando menos, nem trabalhar demais e nem menos. Tem que ter uma sintonia, um ajuste para que você se sinta bem. A nossa produção fez uma matéria, né? Tem uma estatística e achou algumas coisas. Vamos ver. Cuidados com a alimentação é uma das maiores prioridades de Marilza, que sofre com os sintomas do hipotireoidismo e pretende passar por um procedimento cirúrgico para ficar curada. Dizem que tem gente que é difícil, né, começar a sentir os sintomas. Os sintomas já veio, tipo queda de cabelo, eu comecei a ganhar muito peso, sabe assim, de você fazer dieta e não conseguir perder esses quilos, né, esses quilinhos indesejáveis. A gente sente muito cansaço, unhas, né, a unha não cresce, fica bem fraca, sabe, é desânimo total mesmo. Que nem eu falei, né, eu morro de medo, né, porque eu fiz uma cirurgia um tempo atrás e meio que complicou, então eu tenho muito medo, mas já entreguei nas mãos de Deus, né. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 10% das mulheres acima de 40 anos e 20% das que têm acima de 60 manifestam algum problema na tireoide. Porém, todas as pessoas, independente de sexo e idade, estão sujeitas a alterações desta glândula. Outra doença que requer atenção é a diabetes, caracterizada pela elevação da glicose no sangue.
Considerada uma doença silenciosa, a diabetes acomete cerca de 16 milhões de brasileiros, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. Almir teve a vida completamente modificada há 35 anos, quando descobriu a doença. E de lá para cá eu venho só tomando remédio e tomando insulina, fazendo as dietas, né? E acompanhamento médico. No princípio eu não imaginava que ela fosse grave, porque eu achava que não tinha... Assim, eu não dava nem muita importância no tratamento, uma doença traiçoeira. E aí chegou o ponto de eu ter que amputar um dedo, né? E fazer o debridamento do outro pé. É isso aí, nós vimos aí, estatística fala que é mais comum entre as mulheres, isso é verdade? Sim, é mais comum entre as mulheres, mas ultimamente tem aumentado a incidência em homens. Uma série de fatores alimentares, medicamentos, alguns medicamentos que interferem na função da tireoide, alguns alimentos que interferem na função da tireoide, têm aparecido mais casos em homens, mas normalmente era mais frequente em mulheres. A gente pode falar que tipo de alimento pode interferir mais se a pessoa abusar? Olha, geralmente, que a gente tem estudado ultimamente, o principal é a soja e seus derivados. E se questiona se é a soja em si ou o agrotóxico que se usa na soja. É um dos principais alimentos hoje que a gente se preocupa com a ingestão excessiva, que pode interferir na tireoide. E o medicamento? Que tipo de medicamento? Então, existem alguns medicamentos, por exemplo, tem um medicamento para arritmia, que é a mildarona, que ela pode interferir na função tireoidiana. Alguns medicamentos, por exemplo, à base de lítio, que usa em psiquiatria, também pode interferir. Então, alguns medicamentos que interferem na conversão lá dos hormônios tireoidianos e que pode desencadear uma alteração tireoidiana. Então, medicamento, alimento, o estresse, algumas... Hoje em dia não tem quem não esteja. Não, falar que não pode estressar... E a gente não sabe como que faz com isso. E, além disso, essa alimentação que você também não sabe tudo que você está ingerindo. Né? Hoje a indústria alimentícia se for agrotóxico é mais grave, porque se for só a soja, você para de usar. Mas se for agrotóxico, aí a gente tem que prestar atenção. E depois... Aqui, né, nesse bate-papo aqui, eu vejo que muito alimento que vem, olha, orgânico. Você não tem certeza que tipo de orgânico. Começa a ficar em série, já começa a perder um pouco o artesanal da coisa. Né? É igual o pão integral. Você fazer um pão integral e você comprar um pão integral que já passou por um processo de industrialização. Né? Que vai sair em larga escala. Você compra no supermercado pão integral. Mas quantos que foram feitos, de que forma? Então, a industrialização do produto já perde um pouco essa história de artesanal, né? Eu não sou prendada não para fazer as coisas, mas o pão integral, um que é de liquidificador, e o pão de centeio eu faço, fica bom. Aprendeu, né? Vou experimentar. Se a pessoa não trata tireoide, vamos supor, ela tem a disfunção no tireoide, ela nem sabe se é hipo ou se é hiper. Não sabe, tem e não liga. O que pode acontecer com essa pessoa? Então, às vezes, a pessoa não percebe. Ninguém vai assim, sem uma orientação, no médico vir ver se eu tenho tireoide. Todos nós temos tireoide, se ela está funcionando bem ou não. Deveria todo exame de sangue já pedir. Provavelmente o clínico, ou o ginecologista, ou o próprio cardiologista pede. Mas, tipo assim, se ela está mais cansada, alguns sintomas são tão comuns que a pessoa não se alerta. Tão cansada, porque eu trabalhei muito, ou desânimo, ou esqueceu, porque sabe. Então essas pequenas coisas do dia a dia acaba confundindo, que não é o caso, por exemplo, quando tem hipertireoidismo. No hipertireoidismo a pessoa fica mais ansiosa, ela pode ter insônia, ela perde peso sem perceber, às vezes a perda de peso no hipertireoidismo é notável. Então aí a pessoa pode até se preocupar, mas no hipo confunde um pouco com o dia a dia. Esqueci, tô cansado. O hipotireoidismo, o subclínico, que às vezes não manifesta a doença, é como você pôr o óculos quando você não está enxergando direito. A pessoa acha que está bem, mas na hora que ela repõe, ela se sente muito melhor.
Entendeu? É como você fala, você está achando que está enxergando tudo, coloca o óculos e fala, nossa, de outro mundo. Mesma coisa, o hipotiroidiano, aquele que não tem o quadro clássico, quando ele trata, ele fala, nossa. É isso aí, nós vamos continuar aqui conversando, inclusive tem uma pergunta interessante sobre a hereditariedade da tireoide, se existe e se uma gestante descobre, tô com disfunção na minha tireoide, vai saber se é hipo, se é hiper, se a criança pode nascer com o mesmo problema. Nós vamos ver isso, mas no segundo bloco, tá? Fica aí, não sai não, já já a gente volta. Então estamos aqui, olha, tem muita coisa muita dúvida, né? Nós recebemos sugestões e aqui eu tenho uma pergunta. A tireoide pode estar relacionada a diabetes ou inverso? Pode. Por exemplo, no diabetes tipo 1, que é do jovem, do adolescente, da criança, ela tem um fundo autoimune. E a tireoide também tem um fundo autoimune. Então pode ter relação entre diabetes e tireoide. Tanto que a gente faz de rotina sempre uma avaliação tireoidiana em diabéticos. Também no tipo 2, mas a correlação assim, mais interessante é com o tipo 1. Mas eu tenho vários pacientes tipo 2, que já é adulto e que tem hipotireoidismo e diabetes. Tudo isso que a gente traz até como alerta, né, doutora Milce? Para investigação. Para investigar, né? Vai no médico, vai fazer exame, não faz aquele simples hemograma, né? Faz PET completo para ver tudo já. Hoje a gente tem à disposição, né? Já que vai fazer exame de sangue, já pode ver muita coisa. Pessoas com diabetes tipo 1, é isso que a senhora disse aqui, a outra pergunta, se tem mais tendência a apresentarem doenças de tireoide. Aqui já veio ao contrário, né? Se a pessoa com diabetes tipo 1, por ser autoimune, né? Como a senhora disse, pode apresentar, né? Pode apresentar. E o tratamento? É verdade que o tratamento da tireoide aumenta a glicemia? Teoricamente, né? Mas é tão pouco, a reposição hormonal da tireoide não dá tanta alteração na glicemia. O diabético, você consegue tratá-lo sem ter que alterar muito ou insulina ou medicação via oral. Depende, o diabetes tipo 1 usa insulina, normalmente, o tipo 2 nem sempre, mas são medicações orais, mas assim, na prática, embora teoricamente dizem que o hormônio tireoidiano possa aumentar a glicemia, na prática eu não tenho tido dificuldade em tratar isso aí, sem ter que fazer grandes ajustes na medicação, não. É possível tratar com tranquilidade. A tireoide é uma sintonia fina, você tem que ir achando aquela dose necessária que deixa o paciente bem. Para isso tem assim doses intermediárias, 37, 88, né? Por quê? Para você achar aquela dose ideal que o paciente se sente bem e que não acredito que seja uma interferência no tratamento do diabetes. Poucas vezes ajustei, se foi muito pouco. Né? Porque senão o pessoal apavora, puxa, tem que tomar remédio para tireoide todo dia. Vai subir a diabetes. Mais a diabetes, né? Não. O que vem às vezes nas medicações assim, diabético, cuidado, contém glicose, mas o comprimido é tão pequeno, não é o caso da tireoide, né, que eu estou falando. Estou dizendo, às vezes o paciente me liga e fala, doutora, me passaram tal remédio, mas está dizendo que tem açúcar. Todo remédio, quase todo. Né? Se tem, é tão pouco. Se o risco e o benefício é muito maior que o risco, que vale não vejo por que não tomar, exatamente. Tá certo. Nós temos umas perguntas aí, vamos ver. É verdade que a mulher pode ter diabetes durante a gestação? A própria gravidez já é diabetogênica, as alterações hormonais. Pode terminar aí ou pode permanecer diabéticos, né? Ela adquire só na gravidez. Aparece na gravidez, pode desaparecer ou permanecer. E a criança? Nem sempre, se for bem controlada, a criança, o que tem que tomar cuidado é que a criança não nasce hipoglicêmica, né? Porque às vezes está com uma mãe que tem as glicemias alteradas, mas não necessariamente a criança nasce sem diabetes.
Mas às vezes nasce grandinho, né? Porque a mãe estava com diabetes. Então, mas cuidado de ver a glicemia da criança ao nascer, os cuidados com hipoglicemia, tem que ter. Outra pergunta, se existe uma forma de prevenir tireoide? Então, prevenção, tipo alimentação, essas coisas é mais difícil, mas, por exemplo, tireoide, como qualquer doença, você tem que avaliar a sua história familiar também. É comum, às vezes, ter vários pacientes que têm tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune e que pode ser familiar. Então, assim, como que se previne não só tireoide, mas qualquer dessas doenças metabólicas? Você faz seu histórico familiar, os seus fatores de risco ambiental, por exemplo, se você come fora, se você não tem como fazer uma dieta, no caso diabetes, obesidade. Acho que prevenção de doença é investigá-la antes que ela apareça. Né? Essa é uma prevenção. Quanto ao alimento, são essas polêmicas que eu te falei, a questão de soja, que eu acho que é mais ligada ao agrotóxico, é igual essas doenças que estão falando, tem intolerância ao leite. Será que é ao leite? Então, ou as substâncias que eu nunca vi tanta intolerância ao leite como eu tenho visto agora. Eu tô ficando intolerante a esses assuntos, sabe? Porque assim, calma, tem intolerância ao glúten. Gente, quem tem. Né? E é detectada até precocemente. Agora a gente tem que avaliar onde que está esse leite, é o de caixinha, é o de saquinho, é o da fazenda. Então tem que ir devagar, porque essas intolerâncias às vezes não é o produto em si, mas é o que está composto aí. Hoje, especialmente na internet, né? De vez em quando aparece, olha, tal alimento não pode por isso, isso, vai para televisão e tudo. Depois vem um outro alimento. Se a gente for prestar atenção em tudo, a gente vai parar de comer. Não tem jeito. Vai tomar só comprimido. Porque a indústria vai agradecer, né? A indústria farmacêutica alimentícia não, né? É verdade. Mas não é verdade? Verdade. Tem uma tal de uma... Bom, depois nós vamos falar daqui a pouco sobre algumas dietas estranhas, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Que é muito interessante, sei que a senhora gosta de falar, né? Também. Essa pergunta, quem tem cisto na tireoide deve se alimentar de quê? Não, eu acho que não tem muito a ver com a alimentação, né? O cisto é uma patologia benigna, mas que tem que ser avaliada e tem que ser tirado. Acompanhada. Não, nem sempre. Se é um cisto simples, sem aspecto que possa sugerir malignidade na imagem, a gente faz uma avaliação com ultrassom com Doppler e vê se é mesmo um cisto ou se é um nódulo. Geralmente o nódulo sólido é mais preocupante. E o cisto, eu já tive alguns casos de cisto que estavam malignizando, então eram mistos, tinham a parte sólida. Mas o cisto simples, eu acho que é só observar. É o colóide, é uma substância que tem dentro da tireoide e que a avaliação da tireoide a gente faz a ultrassom, que hoje eu peço com Doppler, que me dá uma avaliação melhor da situação do nódulo ou do cisto. Mas não necessariamente ele tem que ser operado. E o acompanhamento é clínico. Quando você tem uma suspeita de um nódulo, você punciona. E a punção que vai te direcionar se é benigno ou não e que você vai indicar ou não uma cirurgia. Mas cisto, normalmente eu não indico cirurgia. Eu observo, eu avalio, acompanho. Tem uma situação, eu via muito quando criança, agora eu não tenho visto mais. É muito raro ver o bócio. Exato. Bom, eu vejo hoje interno, em vez de crescer para fora. Não vem, né? Mas assim, antigamente, uma das razões do bócio era a falta de iodo. Né? Algumas regiões usavam o sal que não era iodado. Lá no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, o sal boiadeiro, que usava às vezes, e não tinha iodo. Então desenvolvia isso porque a tireoide precisa de iodo para a formação dos seus hormônios. Então o excesso ou a falta de iodo, e no caso que você fala antigamente, era mais a falta de iodo que desenvolvia os... Ficava tão feio, né? Agora, por exemplo, é uma das obrigatoriedades da iodação do sal, né? E uma coisa que eu questiono é às vezes falar, come esse sal que tem menos iodo. Eu acho que tem que ser um iodo que é um sal que tem a concentração preconizada de iodo.
né? Aquele sal rosa do Himalaia. Então, que estou usando, né? É o que eu estou te falando, a gente tem que avaliar. Ele não tem iodo? Se tem, diz que tem menos. Uso ele, aí eu tenho que tirar, então. Não, diz que tem menos iodo, né? Eles falam assim, sal com menos sal, sal com menos sal não iodo. tem. Pois é, eu fico questionando isso. Agora, eles usam em salada, mas o iodo que está no sal, pelo menos o que a gente espera é que o governo faça essa inspeção e que seja um sal iodado de acordo com as normas que se preconizam, né? E até o mais barato, né? O sal iodado. E melhorou. Você não vê mais sal rosa tanto é caro. gosto, né? O rosa é caro, eu já sei. As pessoas sempre procurando alguma coisa que falam que é melhor, né? Falam que é melhor. Nós vamos pro terceiro bloco e nós vamos falar sobre dietas, sobre algumas dietas, né? Já falou sobre soja. Soja é um alimento que se usa, eu vou usar soja porque tem muita proteína, né? Então já falou que não é bom abusar da soja, não sei se por causa do agrotóxico ou não, mas na dúvida a gente evita. Maneira, né? Nós vamos pro outro e vamos falar da dieta e eu quero você comigo aqui. Não sai daí não, é um minutinho só, né? E a gente já volta. Então, vamos falar um pouquinho sobre dieta. Dieta eu acho assim, algo preocupante por causa de alguns excessos, né, doutora Milce? Porque difícil. Comer é tão bom, né? E aí as pessoas às vezes se privam tudo porque quer emagrecer muito. Ou então enfia o pé na jaca porque não tá nem aí, né? Já não deu certo. Tudo já não deu, né? E vamos começar pelo diabético. O diabético, não pode comer doce. Tá certo, não pode comer doce. Aí tem as frutas, que diz que tem frutose. Aí tem o pão, que transforma em doce. Aí tem o arroz, que transforma em doce. Então, na macarrão. verdade, carboidratos. Mas não significa que o diabético não possa comer carboidrato. Ele tem que limitar o carboidrato. Ele, dependendo do diabetes, que nem o tipo 1, ele faz o cálculo dos carboidratos que ele vai comer e faz ajuste das insulinas. O tipo 2, que não usa insulina, ele recebe uma orientação da nutricionista, mesmo da gente, em que ele pode comer 52%, por exemplo, de carboidrato, 55%, dependendo do peso, de tudo. Você vai adequar o carboidrato de acordo com a sua dieta. Também um magrinho, você não vai cortar tudo. O obeso, você pode cortar mais, mas o carboidrato é a nossa energia. Então não existe uma dieta sem carboidrato, como eles falam, tirei o carboidrato e emagreci, lógico, mas traz outras consequências, tira a sua energia e tal. Então tem carboidrato na dieta do diabético adequado à situação de cada um, em porcentagem menor, e proteínas e vitaminas. As frutas são as fontes de vitaminas que fazem parte das reações químicas do nosso organismo. Fruta é necessário. Claro que você não vai comer uma dúzia de banana, meia dúzia de, né, assim, tem que restringir, mas eu acho que essa restrição é normal para todo mundo. Ninguém vai, como você falou, comer uma jaca inteira e enfiar o pé na jaca. Você vai comer um pedaço, tudo é senso, Magali, senso. Você sabe o que está errado e o que está certo, é você ponderar. Agora, tirar carboidrato de diabético, eu não tiro. Ele tem a sua, de acordo com o seu peso, o seu tipo de diabetes, é proporcional à quantidade de carboidrato que ele vai tomar. Você comentou comigo que tem um tio que queria comer, tomava insulina, ele está certo, ele calculava o que ele queria comer e tomava insulina. Né? É o jeito. A gente sabe que, claro, acho que independente até de ter diabetes, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada até para o organismo trabalhar direito. Precisa de tudo, né? Exatamente. Nosso organismo precisa de tudo, todo tipo de alimento Mas dizem que as fibras ajudam muito, inclusive para diabético, alimentos com fibra. Por exemplo, em vez do arroz branco, arroz integral, que ele pode ser mais calórico, mas tem mais fibras. Comer alimentos integrais, ou então na verdade, muita verdura. Ele não é que é mais calórico, eles têm às vezes a mesma caloria. A questão do integral é que ele, assim, você come um arroz branco comum,
Vamos supor, um exemplo, 20 minutos está digerido, um integral leva 40, quer dizer, como demora mais a absorção, a saciedade, aumenta a saciedade. Então você demora mais a ter fome, embora a caloria seja a mesma, só que você acaba comendo menos. A questão das fibras na dieta é importante para o funcionamento intestinal, elas ajudam no trânsito. Agora tem algumas coisas que são exagero. O excesso de fibra também acaba alterando. A gente tem uma microbiótica que a gente fala, as bactérias intestinais, que são normais e que fazem a nossa digestão, quer dizer, que equilibram. Se você começar a mudar radicalmente sua dieta, você acaba mudando essa flora, essa microbiota, e acaba produzindo outras doenças. Então, assim, tudo que é radical, a gente tem que tomar cuidado. Nós, internamente, ainda somos antigos, entre aspas. Nós não estamos tão modernos assim para comer tudo que se vê e nada fazer mal. Algumas coisas nos fazem mal porque são diferentes. Você vai e radicaliza. Vou comer sua fibra, você está mudando a sua microbiota. E você está acabando de uma forma ou de outra produzindo anticorpos, fazendo uma artrite, acaba produzindo outras doenças em função desse radicalismo, que você tem que entender que até no diabetes essa microbiótica é importante, e hoje está se falando muito na importância dela no próprio tratamento do diabetes. Que bom, então comer um pãozinho francês de manhã não é um crime. Não, tira o miolo dele, fica menos calórico. Tem gente falando eu só como torrada, mas a torrada é feita da mesma farinha. É a mesma coisa mesmo. Né? O pão torrado, a bolacha, né? Tudo tem. Farinha, carboidrato. Diferença, só o sabor. Né? Só muda o sabor. E as pessoas gostam muito de fazer detox. Eu estou fazendo detox. Eu conheço pessoas que só tomam detox de manhã. Aquele suco verde que faz com... Tem uns que põe pepino, limão, outros não põem pepino, põem outra coisa. Ou põe, sei lá, berinjela. Faz o suco verde, mas sempre para ficar bem verde tem que ter a couve. Então, a princípio parece que é uma coisa inocente, né? Mas o que eu percebi ao longo de algumas consultas, de alguns pacientes, é que acaba aumentando a ferritina, porque esses alimentos são ricos em ferro, né? Então, às vezes você fala, nossa, mas a ferritina alta, você faz ultrassom de fígado, investiga e tal. E de repente você fala, vamos cortar isso aí, vamos ver o que está fazendo de diferente. Então vamos cortar e ver o que acontece abaixo. Então eu tenho percebido que esse excesso desse detox, que são fontes de ferro, tanto que quando está com anemia a gente fala, come couve, come fígado, que são alimentos que têm ferro. Então eu percebo que esse excesso aí tem aumentado a ferritina, tem aumentado isso. A gente tem que dar uma avaliada como é que faz isso aí, uma orientação realmente de uma nutricionista. Por falar em nutricionista, nós vamos ver uma matéria feita com uma nutricionista mostrando aí alguns alimentos, e vamos ver se esses alimentos são realmente os alimentos assim equilibrados, né? Juntar os alimentos equilibrados para que a gente possa aí ter uma alimentação saudável, né, doutora Nilce? Sem dúvidas, uma boa alimentação faz bem para todo mundo, não só para ter uma boa forma, mas realmente melhorar a qualidade de vida e prevenir muitas doenças. E eu estou aqui hoje com a nutricionista Caroline, que ela vai bater um papo com a gente sobre a alimentação. Caroline, realmente uma boa alimentação, a alimentação adequada é um desafio para as pessoas hoje em dia? Sim, até mesmo porque surgem várias dúvidas a respeito daquilo que eu realmente tenho que ter em casa, daquilo que é benéfico, daquilo que é melhor para o meu coração, daquilo que é melhor para a perda de peso, ou aquilo que pode fazer mal à minha saúde, ou aquilo que eu vou ter um desempenho maior e melhor no exercício. Então isso é um tema muito discutido hoje, então é mais do que fundamental. E a Caroline preparou aqui pra gente 5 tipos de alimentos essenciais para o nosso dia a dia, que não podem faltar na dieta. Eu separei assim, pensando naquilo que eu acho como profissional mais do que importante. Então, primeiro que eu sempre aconselho e prescrevo na dieta dos meus pacientes é a castanha do Pará, tá? Porque ela diminui o nosso colesterol ruim, aumenta o nosso colesterol bom e ela é rica em selênio, que protege a minha glândula da tireoide. Então ela já protege um futuro hipotiroidismo, tá? E no máximo até 3
unidades da castanha do Pará, porque o selênio em excesso também é tóxico. Nós temos aqui o óleo de coco, tá? Que ele é uma gordura saturada de origem vegetal. Ele também previne doença cardiovascular e ele aumenta o nosso HDL, que é o colesterol bom. Temos aqui o gergelim branco, né? E eu não deixo faltar um mix desses cereais na dieta e no complemento para os meus pacientes, que são mais do que fundamentais para a melhora do trânsito intestinal, induz a saciedade, então ajuda na perda de peso e protege o nosso coração contra doenças cardiovasculares. Aí nós temos as frutas no geral, mas eu gosto de trabalhar bastante com a prescrição do maracujá. Ele é rico em vitamina A e C e ele é rico também em ferro, fósforo, sódio e cálcio. Então ele também é bom para a saúde dos ossos, né? E o leite, que é o tão discutido, que é uma dúvida hoje. Então, o profissional, na hora de falar se o leite é bom ou se ele é ruim, ele tem que analisar as questões individuais do seu paciente. Exemplo, o leite ele é uma das maiores fontes proteicas, ele é riquíssimo em cálcio, então mais do que fundamental para a saúde dos nossos ossos e dos nossos dentes, e ele tem 3% de uma das proteínas que é mais utilizada hoje pelos nossos atletas, que é a whey protein. Fundamental para a construção de massa muscular, fundamental para o aumento da imunidade. Então é isso, gente. Aqui tá os 5 alimentos que eu julgo mais essenciais, tá? Para a gente ter um complemento da nossa alimentação, mas a gente não tem que descartar a necessidade dos outros, que eu julgo tão importante quanto esses, que são mais do que fundamental para a nossa saúde. E agora nós vamos para eles, aqueles que a gente adora estar sempre perto deles, estar todo dia comendo, mas eles são os vilões da nossa dieta, né? Caroline, por que eles são considerados os vilões das nossas dia a dia da alimentação? Bom, são os vilões porque eles aumentam a nossa propensão a diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular e câncer. Bom, primeiro o suco de caixinha, o tão famoso suco de caixinha, né? Porque realmente na embalagem vem assim, um suco natural, sem conservantes, sem aditivos, né? E feito com 99% da fruta. E isso não é uma realidade. O tempo de conservação dele é muito longo, exatamente por conta da riqueza de aditivos e conservantes. Aí nós temos a cervejinha, né? Que é rica em álcool, e o álcool ele é responsável por incidência de cirrose hepática, de gastrite, de alterações gastrointestinais e diabetes tipo 2. Aí nós temos o macarrão instantâneo, que é muito comum. O miojo, ele é um macarrão instantâneo e para ficar nessa forma, ele tem que ser frito. Então ele é rico em gordura. O preparo dele, esse pozinho que a gente adiciona para o tempero, é extremamente rico em sódio e gordura. E o sódio é um grande causador de hipertensão arterial. E a salsicha, que é também muito famosa no nosso convívio, principalmente o cachorro-quente da sexta, do sábado e do domingo, tá? Então, assim, a salsicha pelos mesmos motivos, é fonte de gordura, então provoca aumento da incidência de doença cardiovascular, e ela tem um agravante, que é o corante laranjado, tá? Que provoca o aumento das células cancerígenas, então me predispõe a um futuro câncer também. Aí nós temos os salgadinhos, que aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de predisposição à hipertensão arterial, é riquíssimo também em gordura. Então, e tem estudos nos últimos artigos, eles demonstram a capacidade de provocar futuro AVC. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses 5 alimentos, evitar o consumo, tá? Porque a gente pode ter uma deficiência com relação a algum aspecto da nossa saúde e com várias restrições que eu vou ter que no futuro fazer por conta do uso desses alimentos. Então, nós vimos aí a nutricionista, né, doutora Milce, e ali uma jarrinha de leite. Leite tem sido um assunto muito polêmico, né? Dentro da medicina, não por todos, né? Por alguns, mas e o leite? O leite, ele é bom para adulto ou não é bom? Claro que é bom, é fonte de porque cálcio. eu gosto.
O adulto, eles fazem umas coisas, assim, umas comparações. Claro que criança ingere mais leite que adulto. Tem mamadeira, tem Nescau, tem não sei o que, claro. Mas um copo diário de leite, qual é a sua fonte de cálcio? Aí começa osteopenia, osteoporose, não sei o que. Nós não nascemos para tomar leite. Nós não nascemos para tomar leite, nós não nascemos para comer carne, nós não nascemos para nada. Então, nós somos mamíferos para tomar leite, né? A nossa alimentação tem que ter senso, um pouco de cada coisa. E essa questão de intolerância ao leite tardiamente, eu só coloco um questionamento, não é nem... assim, se você toma leite a vida inteira e agora ele te faz mal, vamos questionar qual é esse leite. É o de caixinha, é o de saquinho, é o que vem da fazenda? O que tem nesse leite que te fez mal que antes não fazia? Minha pergunta é essa, o que tem que antes não tinha? Por que que agora, depois de 40, 50 anos, não se pode tomar leite, não se pode isso? Eu acho que a gente tem que ver o que é que está nos fazendo mal. Se for realmente o leite... Vai trocando leite, toma de caixa, faz mal, se você desenvolveu intolerância mesmo, óbvio que tem remédio para isso também. Já tem o remédio para quem tem intolerância à glicose. O leite in natura, bem fervido, pode ser consumido. Eu acho que o leite fresco... A gente come o queijo fresco? Come o queijo, come ricota. Que vem das chácaras, das fazendas. Então, se está fazendo mal, a gente tem que questionar o que é que tem nisso que eu comia antes e não fazia e que agora está fazendo. O meu questionamento é esse, né? Vamos pesquisar, né? E uma mesa de fruta é indicado, né? Fruta sempre saudável, né? Nada com exagero, mas sempre saudável, né? Fruta, verdura e a própria carne, o leite, o ovo, por que não, né? Carne, né? Com moderação, né? Tudo tem que ser... Beba com moderação. Tudo tem que ser com moderação, né? Eu quero agradecer aqui a sua presença, nem falamos tudo ainda, hein? Mas vamos falar em outro programa, né? Aqui a gente já conversou, né? Ela já viu, vamos ver uma agenda dela pra gente trazer de novo, falar outros assuntos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença, sair lá do consultório e vir aqui, né? Para nos auxiliar aqui, nos tirar dúvida, né? É sempre um prazer, Margarita. Estou sempre à disposição. Obrigada, eu. Bom dia. É isso aí. Nós agradecemos a sua audiência e espero que tenha sido do seu agrado, né? Se não foi, vamos tentar fazer melhor, tá bom? Um bom final de semana, que Deus possa abençoar aí a família, que Deus possa estar com vocês e, claro, né, família junto é tudo de bom, é isso que eu desejo para vocês. Até sábado que vem, se Deus quiser.